Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Alegrias porque podemos hoje nos comunicar pela web rapidamente. O que eu digo, vocês assistem, o que vocês dizem, eu assisto e leio. Isto graças à banda 4G. Mas o que é a banda 5G? Acompanhem. Recentemente, considerando-se donos do mundo, intervindo militarmente e economicamente em todos os países do mundo, à exceção da China e dos países que se respeitam e se fecham ao ataque norte-americano, o embaixador dos Estados Unidos deu um ultimato ao governo português, como se o governo português e Portugal fosse uma colônia norte-americana. Disse que Portugal não pode aceitar negociar a tecnologia 5G com a China, sob pena de sanções e de cortes nas relações entre os Estados Unidos e Portugal, as relações sobretudo comerciais, científicas e tecnológicas. O mesmo ultimato os Estados Unidos fez ao Brasil. O Brasil tem que seguir o 5G da banda norte-americana e não da chinesa. Mas o que significa isto? Com o advento da internet, a 1G possibilitou a comunicação sem fios. A banda 2G permitiu a troca de mensagens. A 3G permitiu ligações telefônicas, o WhatsApp, coisas como tais. A 4G permitiu o YouTube, o download, a troca de imagens, de filmes, toda essa tecnologia que conhecemos hoje. E que no Brasil ainda se arrasta. Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, enquanto você sai da Barra, por exemplo, para o Meier, ou da Barra para Jacarepaguá, para o Recreio dos Bandeirantes, para dar um exemplo entre bairros, a banda cai. Cai de 4G para 3G e até para nada, para Edge, porque não colocam as torres necessárias, não desenvolvem, não investem na tecnologia. O mesmo se dá, por exemplo, na estrada de grande movimento Rio-São Paulo, na Dutra. Trechos e mais trechos sem nenhuma banda de internet, sem comunicação. Uma coisa que você não vê na Europa. Toda a Europa é coberta, toda, qualquer casa, mesmo no meio rural, é coberta por uma internet de alta qualidade. Isso demonstra o pouco apreço que as operadoras de internet têm com o povo brasileiro, com o consumidor brasileiro. Mas este é um outro assunto ainda para as calendas. O importante é a ingerência dos Estados Unidos na autonomia e na soberania dos países. Mas por que isto? Porque atualmente os algoritmos das grandes corporações norte-americanas controlam a vida de todos os cidadãos do mundo que usam banda 4G, de empresas de software norte-americano. Quando você clica, por exemplo, procurando um tênis, você já reparou que logo depois vem um monte de propaganda de tênis para você. Eles controlam a sua vida, sabem tudo o que você pensa, o que você come, o que você deseja, o que você almeja, o que você procura. E este controle fica com o governo dos Estados Unidos, em última análise. Hoje há várias empresas ocidentais trabalhando e desenvolvendo a rede. A China está desenvolvendo sua própria banda 5G, a preços mais baratos e mais acessíveis, embora a gente também não vai escapar do controle do algoritmo chinês. Ou seja, estamos entre a cruz e a espada, entre a frigideira e o fogo. Como é que a gente quer ser controlado? Pelo algoritmo chinês ou pelo algoritmo norte-americano? Mas a verdade é que nós precisamos da banda 5G, porque ela vai multiplicar a capacidade de velocidade da internet. Se hoje você opera com 1 GB de transferência de dados, com a 5G você vai passar a operar com 10 GB de transferência de dados. Você vai poder baixar um filme de longa-metragem em poucos segundos no seu celular, no seu computador. Além de unificar todas as coisas e dispositivos que trabalham com a internet. Automóveis, smartphones, celulares, geladeiras, tudo, comunicações, telecomunicações. Se os Estados Unidos não impuserem a sua banda 5G sobre o mundo e perderem esse controle, quem passa a controlar isto é a China. Mas a grande derrota da grande nação do Norte pode se dar exatamente nessa disputa entre a banda 4G e a banda 5G. Se a China consegue implementar na maior parte do mundo a banda 5G sob o controle da China, sob tecnologia chinesa, os Estados Unidos perdem força, perdem o domínio. Os algoritmos norte-americanos perdem o domínio
o capitalismo perde o domínio sobre a população mundial, sobre os povos do mundo, que pensam a essa altura do campeonato que são livres e independentes para navegarem na rede. Mal sabem, basta ver o documentário sobre as redes, o dilema das redes, para saber que somos todos manipulados e manipulados pelo grão-de-mão do norte. Eu quis entender melhor o que significava essa briga de 4G e 5G. Por que esses ultimatos a países soberanos como Portugal? E por que isso não é divulgado, este ultimato não é divulgado no Brasil? Porque o lambe-botas do Bozo não precisa ser intimidado. Ele entrega de mão beijada a 5G para os Estados Unidos. Só que isso demorará muito mais tempo quando o Brasil entregar. Se a gente ainda não desenvolveu em todo o país a 4G, a 5G só virá em vários anos no Brasil e custará muito mais caro ao governo brasileiro do que aceitar a Huawei e a 5G, a banda 5G chinesa no Brasil. Porque o controle do algoritmo, tanto fez como tanto faz, está na mão dessas duas potências. É isso, meus amigos. E neste mundo, talvez seja melhor viver sem banda. Se você quer ser livre. Mas como viver num mundo sem internet, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.